A Europa, liderada pelos líderes da França, Inglaterra e Alemanha, está querendo negociar a paz, o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Essa notícia foi veiculada ontem por diversos meios de comunicação, entre eles o Político, que é esse que eu estou usando como base aqui para a nossa notícia, que eu não sei se eu encaro isso como uma notícia ou como uma piada, mas enfim, esses líderes europeus, então, o Merz, o Starmer e o Macron, que são um tanto quanto impopulares nos seus próprios países, estão querendo liderar essas negociações com o Putin. O Putin, obviamente, como a gente já falou durante outras lives e em outros vídeos, e ele mesmo fala isso frequentemente, ele não considera aceitável uma negociação com os países europeus, justamente pelo apoio que eles deram à Ucrânia desde o início da guerra. Então ele considera que esses países, por terem fornecido armamentos para atacar a Rússia, principalmente, então ele considera esses países como participantes da guerra. Então ele é muito relutante em aceitar que esses países queiram impor condições para um cessar-fogo ou participar de negociações de cessar-fogo, sendo que eles são parte integrante da guerra, do apoio à Ucrânia, no caso. O Putin já sugeriu anteriormente que o intermediador fosse o Schröder, alemão, só que a Europa rejeita essa indicação justamente por ele ser mais alinhado às políticas do Putin. E, obviamente, a preocupação europeia surge nesse momento devido ao Trump ter mudado a preocupação dele, o foco dele, para a guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. Então, com isso, a Ucrânia ficou abandonada, se sentiu abandonada no caso. E, obviamente, como também a gente já falou em outros vídeos, em outras lives, com o Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, a ajuda à Ucrânia diminuiu consideravelmente nesse último ano e meio. Então, embora a guerra tenha praticamente estagnado, com os avanços russos tendo diminuído, a intensidade deles diminuíram consideravelmente, mas ainda assim a Ucrânia também não consegue recuperar terreno. Então a gente tem essa estagnação na linha de frente e o abandono dos Estados Unidos. E enquanto isso, nos últimos dias também, uma outra notícia muito importante é que o Zelensky mandou, entre aspas, vamos usar uma aspas aqui, uma carta aberta ao Putin, sugerindo negociações e o fim da guerra e etc. Só que essa carta, na verdade, não era endereçada exatamente ao Putin. Se ele quisesse realmente uma conversa séria, uma negociação séria com o Putin, ele poderia fazer isso de uma forma sigilosa e mandar uma carta direta ao presidente russo. Mas essa carta que ele mandou foi tanto para o Putin, quanto para líderes europeus, quanto para os Estados Unidos. Então, isso foi mais utilizado como uma forma de propaganda ucraniana do que realmente uma proposta de cessar-fogo, porque a Rússia encarou o tom da carta que o Zelensky mandou como de uma forma, um linguajar hostil e não de alguém que realmente esteja disposto a negociar um cessar-fogo. Um ponto importante dessa carta, que se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo analisando os pontos principais da carta, eu acho até que eu vou fazer isso porque realmente vale a pena, é que o Zelensky obviamente usa de uma narrativa na carta que não é a verdade do campo de batalha. Por isso que a carta aberta funciona muito mais como uma forma de propaganda
do que realmente como uma proposta de negociação ou de cessar-fogo. Então, falando agora sobre a notícia aqui do político, esses líderes então europeus, que são os que estão os mais próximos ao Zelensky, os mais alinhados ao Zelensky, que apoiaram o envio de ajuda à Ucrânia desde o início da guerra, que são o Merz, o Macron e o Starmer. Como a gente já falou, eles querem liderar essas negociações devido à mudança de foco dos Estados Unidos e porque também eles temem que durante uma negociação os interesses europeus não sejam alcançados quando ou se for alcançado, no caso, um cessar-fogo. Obviamente, a Europa tem um interesse enorme na Ucrânia. Eu vejo eles usando a Ucrânia muito mais do que realmente preocupados com o bem-estar do povo ucraniano e da Ucrânia em si. Eles estão, desde o início, eles apoiaram a defesa ucraniana justamente como uma forma de enfraquecer a Rússia. Não é que eles queriam exatamente o bem da Ucrânia, a soberania da Ucrânia, defender território ucraniano. Eles queriam enfraquecer a Rússia, tanto que desde o início essas foram as principais declarações que os líderes europeus emitiam, que é exatamente a questão de que a Rússia iria entrar em crise, iria colapsar, a economia russa não iria aguentar uma guerra prolongada, etc. Só que o que a gente viu foi exatamente o contrário, que a Rússia continua, não vamos dizer prosperando, mas eles estão conseguindo se manter, enquanto quem está cada vez mais dependente de outros países, seja energeticamente, seja economicamente, é sempre a Europa. Voltando à notícia aqui então, os Estados Unidos têm os negociadores Stephen Witkoff e Jared Kushner, que são os enviados norte-americanos para negociar essa paz com a Ucrânia, mas, como a gente pode ver, obviamente, não teve mais nenhum avanço nessas negociações. Então, por isso, a Europa, nesse momento, está tentando assumir essa liderança. Eles sugerem, inclusive o Zelensky também, um encontro face a face entre Zelensky e Putin. Vale ressaltar também que, depois da carta aberta do Zelensky, o Putin respondeu dizendo que ele não tem interesse nesse encontro no momento, justamente pelo tom hostil que o Zelensky utilizou na carta e que ele não estava procurando uma negociação efetiva da paz, mas sim usando isso como propaganda e também repreendendo o fato de a Europa estar sendo incluída nas negociações, coisa que o Putin rejeita. Um outro fator importante também é ressaltar que nas últimas semanas o Zelensky também tinha enviado uma carta, essa sim de forma sigilosa, ao Congresso norte-americano, pedindo mais ajuda e no envio de defesas aéreas ao país, porque a Ucrânia continua sofrendo ataques intensos russos, que também se intensificaram nos últimos dias, depois que a Ucrânia atacou algumas instalações energéticas russas. Então, com esses ataques, a intensificação dos ataques russos, a Ucrânia acabou não conseguindo se defender apropriadamente. Com isso, o Zelensky começou a reforçar, então, esses pedidos e essa intensificação, vamos dizer assim, do Zelensky pedindo uma negociação mais urgente, começou nessas últimas 2 semanas, depois desse fato dele ter pedido mais defesas aéreas e da intensificação dos ataques russos. O Zelensky, obviamente, sabe, ele tem conhecimento da situação crítica da Ucrânia,
Não vou dizer que a Rússia esteja fazendo um grande avanço no país, mas também a gente não pode julgar que a Ucrânia esteja numa situação favorável. Obviamente não está, e o Zelensky tem essa noção, por isso ele está intensificando esses pedidos por uma negociação. A gente sabe que, historicamente, durante o inverno é uma época crítica para avanços militares, tanto russos quanto ucranianos, então a estagnação no campo de batalha também se deve a esse fator. Agora, com o verão, o próprio Zelensky tem falado repetidamente que a Rússia está preparando uma nova ofensiva. Então, se isso for verdade, esse é mais um fator que traz essa urgência do Zelensky aí para querer negociar. Então, é isso para o vídeo de hoje. Vamos continuar acompanhando quais são os desenrolares aí entre Rússia e Ucrânia, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Se tu se interessa por vídeos de geopolítica ou de conflitos, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa a tua opinião se tu é favorável ou contrário à Ucrânia e a essa negociação europeia. Diz aqui que eu quero saber. Muito obrigado, até a próxima.